Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Conversa, pois é, o maior podcast de política em Portugal. Está uma vez mais para comentar aquilo que tem sido esta polémica toda de, por um lado, Ricardo Quaresma, do outro lado, André Ventura. Pessoas antagónicas, totalmente diferentes, com uma causa em comum. Mas já lá vamos. Antes disso, não te esqueças de ver ou ouvir, neste caso, depende se estás no YouTube ou no Spotify ou no Apple Podcasts, as conversas confinadas que tenho estado a gravar. O último foi o Paulo Fragoso, das grandes vozes da nossa rádio portuguesa, portanto, inconfundível, e, portanto, foi bom voltar a ver o Paulo. Nós já tínhamos estado no Festival Read On, em Almada, onde tive a oportunidade de, em Paulo, estar a fazer também perguntas ao Paulo no âmbito da literatura. E, portanto, ver também aquilo que foi o relacionado com a componente toda da telescola e também daquilo que são as alterações para o ano, para o que resta do ano letivo, com o Secretário de Estado Adjunto e da Educação, assim é que é. Portanto, o João Costa, portanto, vejam também aí, porque acredito que aí responda a muitas das vossas questões, vocês pessoal académico, vocês pessoal do secundário, que tem estado cada vez mais a participar neste podcast. Portanto, muito obrigado ao pessoal todo do ensino secundário que tem estado a vir a seguir o podcast, que tem estado a dar também os seus contributos. E, Miguel, não me esqueci de ti, a tua questão que levantaste é muito interessante, dá jeito também, portanto, irei também colocá-la aqui, como é óbvio. Vai sair também este fim de semana um episódio que eu gravo com o Dave Lee, da Internacional, do International Podcast Day, os dois prémios que tenho, e portanto, onde falamos daquilo que é o podcasting a nível mundial, como é que está, e para aqueles que são podcasters que assistam este podcast, ficam lá também umas dicas para vocês. Portanto, sem mais demoras, vamos para este episódio, mas sem antes fazer um anúncio também de novo conteúdo neste podcast. Este podcast vou criar um novo tipo de conteúdo relacionado com a política, ou seja, tal como está presente nesse mesmo episódio que será lançado com o Dave, tem sido interessante ver que existem podcasts que comentam política, mas nunca dão lições, nunca ensinam política. Pois bem, vou então criar conteúdos para vocês, portanto, nada vai ser, portanto, não há uma ruptura, ok? O podcast continua a fazer o seu comentário e análise política, como é óbvio, mas vão ter um conteúdo bónus de terem material que vos ensina política. Portanto, que vos vai dar as noções da política, que vos vai ensinar. Se quiserem, como está na moda, um webinário. Portanto, já sabem, é uma questão de vocês deixarem o vosso like, subscreverem, partilhar, enfim. Vamos lá então àquilo que vocês querem saber neste episódio, que é justamente, então, Ricardo Quaresma e André Ventura. Portanto, o André Ventura, nós sabemos que tem estado sempre com a mira apontada à etnia cigana, e só agora é que Ricardo Quaresma aparece também em defesa da etnia cigana. E isto leva-nos àquela pergunta que o Miguel me deixa, que é interessante, que é: será que esta pergunta, será que esta questão só foi lançada agora porque Ricardo Quaresma está fora dos holofotes e tudo mais? É uma pergunta válida. E eu aqui devo já fazer aqui um disclaimer, dizer já aquilo que vem, não apoio de forma nenhuma aquilo que o André Ventura anda a pregoar. Okay? Mas, como eu vos digo sempre, em política não existem santos. Portanto, só porque eu não concordo com o André Ventura, não me impossibilita que eu venha agora, neste mesmo episódio, criticar e pôr em questão muitas das coisas apontadas pela esquerda e pelo Ricardo Quaresma. Portanto, há uma coisa que quero aqui muito dizer, que eu já há muito tempo que eu venho a falar disto, em conferências, em comentários, em artigos publicados, que é: aconteceu aquilo que eu já tinha há muito tempo medo que viesse a acontecer, que é a futebolização da política e a politização do futebol. E onde é que já vamos? Eu já vou explicar tudo isto para vocês compreenderem melhor. Primeira crítica aqui a apontar é os telhados de vidro que André Ventura tem. Por isso é que eu, no episódio referente à componente da polémica do 1º de Maio, tinha dito que
o André Ventura era um burrinho de primeira apanho. E continua a ser. E esta questão toda dos telhados de vidro é mais uma dessas provas. Eu sou muito sincero, eu não sei como é que ninguém consegue fazer aquilo que o André Ventura fala aos outros, que é André Ventura publica no YouTube, André Ventura arrasa deputado X, arrasa ministro X, tudo mais. Mas será que ninguém consegue arrasá-lo? Eu vou explicar porque é que ninguém os consegue arrasar. É porque todos têm telhados de vidro, todos têm problemas, todos têm silvas onde estão presos. O próprio Bloco de Esquerda, que muitas vezes tenta, leva logo uma marretada a seguir por parte do Chega, que destrói todo o argumentário que o Bloco de Esquerda veio a fazer. Pois, o Bloco de Esquerda diz, e tal, o André Ventura ganha 3 salários, etc, etc, na exclusividade. Pois, mas também depois temos o imposto que a Mariana Mortágua faz e depois não cumpre. Temos a Catarina Martins também a ter explorações hoteleiras com preços, vocês sabem como é que é. Temos o Robles. Quer dizer, depois agora também, na mesma semana que o Primeiro-Ministro estava a tentar fazer aqui um malabarismo e equilibrar as coisas, veio-se a saber que os ajustes diretos estão a voltar a dar barraca e desta vez por alguém que é o João Paulo Rebelo, que eu já critiquei imenso neste podcast porque de facto é ignóbil, é alguém que não sabe o que há de fazer na parte do desporto. Quer dizer, quando foi a questão toda do racismo e tudo mais, marca uma conferência de imprensa para dizer eu venho aqui condenar veementemente o racismo. Pá, parabéns, isso é uma coisa que eu também consigo fazer aqui, mas eu não sou secretário de Estado, tu és. Portanto, tens que fazer muito mais do que isso. Portanto, é alguém que, do ponto de vista político, enfim, ignóbil mesmo, não tem capacidades para mais, honestamente. Portanto, já há muito tempo devia ser afastado, mas jobs for the boys. Ok? Está outra vez a aquecer? Muito bem. É que eu acho piada é que quando vêm estes temas complicados, estas polémicas, regra já à esquerda acusam-me logo de ser um neonazi, um fascista e tudo mais. Os de direita acusam-me logo de ser comunista ferrenho, um bloquista e tudo mais. Amigos, decidam-se. Eu não posso nem ser uma coisa nem a outra ao mesmo tempo. Portanto, lamento, mas eu não sou nem comunista nem fascista. Portanto, deal with it. Voltando então aqui a esta componente então, do argumentário do André Ventura. Ele queria fazer um confinamento especial para a etnia cigana. E caiu o Carmo e a Trindade com isto. Porque, enfim, lembra agora as questões todas da guetização, lembra também as questões também da Segunda Guerra Mundial. Hoje, dia 8 de maio, é um dia importante na história europeia, não é? Com o fim da Segunda Guerra Mundial e, portanto, a derrota do nazismo. Portanto, obviamente, o meu salutar para todos aqueles que combateram. Mas esquecemos depois que nos relatórios que são feitos, inclusive pela esquerda, de que a etnia cigana tem que ser tratada com uma certa especificidade. Ou seja, recusamos a especificidade do André Ventura, mas outra especificidade que seja feita por nós, esquerda, já pode ser. Onde é que está a coerência no meio disto tudo? Não está. Onde é que está o Bloco de Esquerda a ter como uma das bandeiras a defesa e proteção das mulheres ciganas que são casadas, que levam também muitas mutilações e todo um processo machista da sociedade? Onde é que estão as feministas do Bloco de Esquerda agora? Não estão. Não têm coragem. É que sabem, do ponto de vista político, toda esta componente das etnias é algo muito, muito complicado de nós trabalharmos, porque é um lamaçal, no sentido de que quando lá entramos não saímos muito bem. Ou seja, há muita dificuldade em conseguir passar a mensagem sem que facilmente alguém nos critique por o que quer que seja. Mas é engraçado que o Bloco de Esquerda queira capturar à força toda os votos africanos através de aparelhos como o SOS Racismo e o Mamadouba, mas não queira capturar o eleitorado dos ciganos. Pois é, esqueci-me de uma questão. Todos nós sabemos em ciência política que os ciganos não votam, ou que uma maioria deles não vota. E este é um dos grandes problemas que vocês agora também terão reparado aqui neste meu discurso, que é a maioria. O problema está no facto de não podemos generalizar de forma nenhuma. Como o António Costa diz, os ciganos estão cá há muitos séculos, são como são e são tão portugueses como qualquer outra pessoa.
Daí tudo bem. Mas a questão é, para mim ser português, ser espanhol, ser francês, ou o que quer que seja, em ciência política é muito difícil arranjarmos um conceito fechado de povo. É logo das primeiras aulas em ciência política é denominem Estado. O que é o Estado? O que é o povo? O que é nação? Então quando vamos para a palavra nação ainda é pior. É que para mim o povo não é apenas ter nacionalidade. Para mim, ser-se de alguma nacionalidade, ser-se de algum Estado, de algum país, é nós termos toda a componente dos nossos deveres e dos direitos. E muitas vezes só queremos ser portugueses porque isso nos dá alguns direitos, mas nós não acatamos os nossos deveres. Meus amigos, lamento, mas se queremos uma coisa, também temos de ter a outra. É como eu, quando estou aqui, quer dizer, estou disponível para receber os vossos likes, como é óbvio, mas também estou sujeito, obrigatoriamente, a levar com crítica que venha. É natural, é assim que funciona. E, portanto, há sempre o bom e o mau da coisa. Assim sendo, os ciganos não podem querer apenas, única e exclusivamente, ter acesso aos abonos e a todas as componentes da segurança social, também têm que ter muitos dos deveres que qualquer português também tem. Li em muitas caixas de comentários que havia pessoas que diziam que, bom, mas eles estão acima da lei. Eles têm muitos comportamentos que de facto se colocam acima da lei. Mas todos nós compactuamos com isso. Todos nós nos deixamos amedrontar com o que quer que seja. Lamento, mas cigano ou não cigano é um ser humano. É igual. Não faz nada mais nem nada menos do que aquilo que eu faço. Ponto. E portanto, é curioso nós vermos que temos esta problemática toda. Eu, para ser muito sinceros, aquilo que mais falha, e para mim a maior problemática que nós temos na comunidade cigana é o problema da integração. Não foi feita integração, eles também muitas vezes não se querem integrar e, portanto, temos um problema. Mas o problema é preciso nós vermos de onde é que eles vêm. Os problemas. E os problemas vêm muitas vezes das câmaras municipais. É que as câmaras municipais não são capazes de fazer uma integração plena de quem quer que seja, e estamos a falar de ciganos, mais um mês ou outro vai haver um problema também de alguma comunidade africana, e portanto vai ser os africanos também não se enquadram. Estas coisas são cíclicas e, portanto, agora estamos a bater palmas aos ciganos. Daqui a uns tempos já vamos porque há um cigano qualquer que mata um polícia, etc, etc, etc. E porque o próprio Ricardo Quaresma já teve problemas com a polícia e tudo mais. Portanto, quer dizer, lamento, mas estamos todos sujeitos a esta componente da crítica. Mas aquilo que importa, e isto que eu estava a querer explicar, é percebermos quais é que são as câmaras que mais falharam na parte da integração. E se nós formos a ver, os ciganos estruturalmente situam-se no sul do país. Estruturalmente. Okay? E este aqui é o grande problema, é que não se pode generalizar. Mas a questão é que temos que falar, porque eu não posso ir ao caso da Rua X no Porto, não posso ir à Rua X de Bragança. Não, há que ver as coisas na bigger picture e tudo mais, e portanto ver o que é que realmente existe e o que é que não existe. E portanto sabemos que predominantemente estão no sul. E estão, por exemplo, aqui no meu concelho, no Seixal. Mas a questão é, essas câmaras que nós vemos a sul do país, maioritariamente são de esquerda, sejam PS ou PCP. E dá que perguntar porque é que aqui no Seixal a comunidade cigana não está bem integrada. Porquê? É bom ter um gueto, é bom do estilo, fiquem todos aí e que estejam à vontade e que desde que não nos arranjem problemas tipo criem a vossa minicidade e nós estamos bem. A questão é mesmo esta, é que as câmaras têm muito sangue nas mãos neste sentido, em que não foram capazes de fazer uma verdadeira adaptação das realidades, não foram capazes de fazer uma inclusão de todas. Eu aqui gostava de destacar o exemplo da Câmara Municipal do Montijo, que tinham famílias ciganas, mas dividiram as famílias ciganas por vários prédios, no sentido de vários condomínios que foram fazendo, habitações sociais, que é um dos grandes formas de operar da Câmara Municipal do Montijo, com grande sapiência, permitam-me aqui o comentário, em que, portanto, essas famílias ciganas ficaram separadas. Ficando separadas, essas famílias ciganas começam a interagir forçosamente com tudo aquilo que está à sua volta e fazem uma integração. Ou seja, é possível manter o ponto de vista cultural, algumas
das suas nuances, mas há que respeitar aquilo que é a lei portuguesa. Ponto. Gosta ou não gosta disso? Azar. Mas eu não concebo a ideia de uma criança de 10 anos estar já casada, aos 14 anos tem que sair da escola porque engravidou, porque tem que fazer outras coisas. Pá, lamento, mas não. Porque se os direitos do ser humano, os direitos do homem são para todos, então é para todos mesmo. Não é andarmos a fazer linhas, como agora o governo teve que fazer, porque o Partido Comunista já veio dizer não, o Avante é para continuar, porque o Avante não é um festival de música. Então lá teve que ir o Conselho de Ministros reunir outra vez para adicionar uma cláusula para que o PCP, mais uma vez, não fuja às leis. Portanto, temos também, por parte de certos partidos, certas pessoas também acharem que estão acima da lei. E o PCP sempre esteve acima da lei e vai continuar a estar. Mas, felizmente, está em queda nas eleições. E nós perguntamos porque é que depois temos o André Ventura já em quarto lugar a ameaçar o terceiro lugar do Bloco de Esquerda. Por se calhar esta questão toda do politicamente correto vem-nos amordaçar a todos. Todos. Todos estamos amordaçados. Porque eu sei muito bem que muitas vezes esses comentários que andam para aí a dizer não sei que os ciganos são boas pessoas e tudo mais, que essas pessoas por dentro estão-se a coçar todas porque sabem que não é bem assim, porque já tiveram problemas também com a comunidade cigana e tudo mais. Isto é muito complicado. Não é um tema fácil, não é um tema que seja compreensível. E também há pessoas que também não querem abordar. Porque lá está, foi como eu disse, é um lamaçal onde se entra e nunca sabemos muito bem como é que saímos. Porque é mesmo muito difícil. Agora, aquilo que eu acho, honestamente, é que deve haver um acompanhamento geral. Se existem especificidades, então é ter em conta essas especificidades e nós combatermos-las para que elas também não nos venham a trazer problemas no futuro. Uma amiga minha trabalha muito essa questão da comunidade de Roma, né? Portanto, os ciganos, os gitanos, os gitão, e ela fala muitas vezes da componente de o pessoal da segurança social, os assistentes sociais, muitas vezes terem que comunicar primeiramente com um líder da comunidade e depois esse líder da comunidade é que apresenta e, portanto, aí é que toda a gente ouve a assistente social. Se tiver que ser assim, que o seja, mas que nós consigamos fazer uma adaptação das coisas. Fazer com que não sejam pessoas que estão apenas a receber o subsídio, que se dediquem a tráfico de tudo e um par de botas, porque senão vamos ter problemas. Portanto, tem que haver uma educação por parte de todos nós, mas também tem que haver um espírito de aceitação da outra parte. Porque eu também posso ser o melhor pessoa do mundo, mas se aquele aluno não quer aprender nada, então a tarefa vai ser difícil. Pode não ser impossível, mas vai ser mais difícil. Mas há que continuar. E há que fazer todos esses esforços para tal. Entendem? Vocês sabem que eu sou totalmente contra o politicamente correto e também não estou a ter um discurso de todo ele politicamente correto. Eu imagino que venham já aí a cavalaria pesada toda dos trolls da internet fazer isso. Pá, venham à vontade, façam o que quiserem, porque para mim dá-me ao litro. Mas é isto que nós precisamos de perceber. Porque é que também agora é que o Ricardo surgiu? Porque é que não surgiu antes? Porque é que não surgiu desde as eleições europeias, em que, na altura, o Basta já vinha fazer todo esse percurso, já vinha apontar as baterias aos ciganos, e foi que não começou logo ali. É como eu vos disse, já venho a dizer isto há muito tempo. O André Ventura não é nada especial. É alguém muito fraco, muito frágil e facilmente atacável porque, lá está, ele contradiz continuamente no seu discurso. Ainda é pior que Trump. E é isto que eu não percebo. É que temos todos, comunicação social inclusive, a atacar Trump dia e noite. Porque não atacam o André Ventura? E voltando então àquele tópico que eu estava a falar da futebolização da política e a politização do futebol. Muito simples. Nós não podemos olhar para a política como um desporto, como claques, e também não podemos, de forma nenhuma, deixar que o desporto venha dominar a política. E por isso é que, quando o André Ventura diz que o Ricardo Quaresma não se devia estar a intrometer, é porque ele está no mundo do desporto e sabe o que é.
Vou explicar muito resumidamente então. Nos contratos dos futebolistas estão lá cláusulas que os impedem de fazerem campanhas, de falarem de política, de participarem em eventos políticos e tudo mais. Okay? Isto está nos contratos dos jogadores. E é por isso que o André Ventura diz que o Ricardo Quaresma não devia de ter dito o que disse. São limitações que existem na política, da mesma forma que alguém que é militar não se pode filiar num partido. Há muitos magistrados que também não podem estar em partidos. Portanto, há toda uma limitação da entrada no mundo da política para que não haja vicissitudes. Reparem o que era agora termos, por exemplo, o Cristiano Ronaldo a candidatar-se à Presidência da República. Eu diria que se calhar ganharia as eleições. Não sei como é que isso seria do ponto de vista de as pessoas validarem o percurso futebolístico e depois aceitá-lo como líder do que é que seja, mas eu acredito que se calhar se o Cristiano Ronaldo dissesse eu vou apoiar este partido, teríamos muitas pessoas, seguidoras acérrimas de Cristiano Ronaldo, que iriam votar nesse partido. E portanto é para que haja salvaguarda na democracia que não hajam intervenções dos de fora. Isto é o que dizem os contratos, percebem? Agora, na minha opinião pessoal, eu acho que qualquer pessoa pode também dizer aquilo que quiser, como é óbvio, foi aquilo que depois o Ricardo disse, pago os meus impostos, portanto, tenho direito a falar, tudo certo, concordo plenamente com ele, mas pronto, queria-vos dar esta nota também. Mas é isto que eu queria também criticar, que é o facto de agora termos o António Costa e todos os outros líderes a usarem gíria futebolística. Pá, não, quer dizer, depois vêm dizer, isto foi com superioridade e elevação, mas elevação onde? Não há elevação naquele debate nenhum. Nós não podemos que pessoas ganhem notoriedade a comentarem futebol, a comentar o desporto de uma forma geral. Porque depois leva-nos àquilo que nós já vimos, não é? Que o André Ventura, Benfica. Nós sabemos que o Benfica recolhe a maioria da massa adepta em Portugal. Portanto, torna as coisas mais fáceis. Eu lembro-me, na altura, do secretário-geral da Juventude Socialista, o Ivan Gonçalves, que numa notícia dada, uma entrevista dada ao Expresso ou ao ADN, já não sei, lembro que o logotipo era azul, a primeira coisa que aparece, porque ele foi para o Parlamento, é benfiquista. Isto não é o acaso. Veio benfiquista, depois veio de esquerda ou socialista, mas percebem? Primeiro está o clube de futebol e depois é que está a política. Não. Se tu és política, política tem que vir em primeiro lugar. E o futebol, o teu lazer, vem em último. É a mesma coisa que eu aqui, quer dizer, venho comentar política. Vocês sabem que eu já fiz e faria este ano conteúdo relacionado com o campeonato de futebol, não é? Mas o campeonato de futebol mundial e o europeu. Portanto, e porque estamos na silly season do verão, não é? Portanto, a política também está parada, poucos conteúdos existem para fazer nesse sentido. Portanto, por que não comentar aquilo nesse ponto? E muitos de vocês disseram que tinha jeito para a coisa. Bom, se é verdade ou não, não sei. Também fui à Sport TV na altura falar e, portanto, também disseram que sim, tinha jeito. Enfim, vale o que vale. Mas percebem, é como as coisas começam e eu acho que as esferas, apesar de eu ser um grande adepto da multidisciplinaridade, sobretudo no percurso académico, não acho que essa interdisciplinaridade e subserviência de esferas deva existir. Porque senão, os vemos que andam a atacar o salazarismo, que atacam o Estado Novo, porque havia um grande comprometimento entre Salazar e o mundo do futebol, e agora estamos a trazer o futebol para desvirtuar um pouco a política. Ficamos onde, afinal de contas? Entendem? Portanto, há muitos telhados de vidro e não há nenhum partido naquele Parlamento que tenha um telhado sólido. Todos têm telhados de vidro. E por isso é que facilmente o André Ventura os arrasa. Porque há sempre problemas. Já vos anunciei aqui o caso do Bloco de Esquerda, já vos anunciei aqui o caso do PS dos Justos Diretos, que agora está complicado também. O PCP é esta arrogância comunista que nós sabemos. Mas pronto, tudo isto, resultado do quê? Marxismo cultural.
temos o Bloco de Esquerda que nos diz o que é certo e o que é errado. Ponto. Acabou. Porque são eles que dominam as redações, são eles que dominam o Twitter. Pá! E há de nós que pensemos de forma diferente. É tão simples quanto isto. Pá, eu não me considero nem à esquerda nem à direita. Ponto. Não... Vocês sabem sempre qual é que foi a minha postura desde o início neste podcast. Portanto, sempre isenção, imparcialidade e objetividade naquilo que toca à análise. Portanto, tanto casco na esquerda quando é preciso cascar na esquerda, casco na direita quando é preciso cascar na direita. Portanto, sempre foi assim e sempre será. Portanto, não pensem que vai ser agora pelos vossos hipotéticos comentários inflamados que as coisas vão mudar. Não é. Ok? Portanto, o que é que há a retirar deste episódio então? Muito simples. Há que ver então como é que as coisas devem funcionar no tratamento da comunidade cigana, com as especificações todas que elas têm, e portanto há que o entender assim dessa forma. Não é fazer uma guetização, um confinamento especial e tudo mais, porque não faz de todo ele sentido que assim o seja, porque são pessoas como outros quaisquer. Mas lá está, eles próprios estão em confinamento o ano inteiro, no sentido de auto-exclusão. Portanto, há que ver as coisas. Pai, por favor, não misturem. Não misturem política com futebol, pode ser. É tipo, só a única coisa que eu vos peço. Pode ser. Caros ouvintes, gostei de vos ter desse lado. É sempre um gosto estar aqui e falar com vocês. Já sabem quais é que são os futuros coisas. Em relação aos futuros temas, em relação àquilo que viria, eu sei já há algum tempo que venho a falar de que vou fazer episódio sobre as primárias. A questão é que estar no mestrado de Ciência Política, comentar as coisas de política com professores, muitas vezes leva-nos os professores a darem sugestões do estilo: Cláudio, e por que não acrescentar isto? E a questão é, quando um professor diz acrescentar isto, e eu acho que de facto aquilo que ele pede para acrescentar é de facto válido e é bom para vocês sobretudo, acho que sim, acho que assim deve ser. Portanto, vou ter que fazer mais outra leitura das coisas para vos trazer também um melhor conteúdo para vocês, ok? Portanto, vocês sabem que às vezes nem sempre é possível. Continuo a trabalhar aqui por casa, continuo a ter a faculdade, com trabalhos para entregar todos até dia 19 de junho, com livros assim para ler, com papers de 20, 40, 60 páginas para ler e, portanto, analisar aquilo, comparar com outros e fazer uma recensião crítica, não é? Uma resenha crítica. Não é fácil. Mas é bom ter este podcast também para desanuviar um bocadinho, para pôr também em prática aquilo que é o estudo e, portanto, é bom ter-vos desse lado e, portanto, obrigado a vocês por estarem juntos neste que é o episódio 189. Já vai uma grande viagem entre nós aqui neste podcast. Por isso, sem mais, despeço-me por vocês e, portanto, já sabem, encontramos este fim de semana para falarmos com o Dave e, portanto, saberem um pouco mais sobre o podcasting a nível geral. Portanto, já sabem, Carolinas, como eu costumo dizer então, vocês sabem mais que de cor. Até lá tenham boas conversas e já agora, um bom confinamento para todos vocês, dentro da medida do possível, já sabem. Protejam-se uns aos outros, protejam os vossos. Isso é também civismo. Um abraço.